Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Nessa semana a gente vai trabalhar um conteúdo novo sobre colocação pronominal. Vamos entrar um pouco na gramática. Espero que todos consigam assimilar mais esse conteúdo para poder resolver as atividades propostas. Então vamos lá. Colocação pronominal é a parte, da gramática que cuida do emprego correto dos pronomes oblíquos, átonos, nas frases. Normalmente, a colocação pronominal ela não é empregada de forma correta na linguagem verbal, mas algumas normas devem ser obedecidas, principalmente na linguagem escrita. Então, o que é uma sintaxe de colocação pronominal? O pronome pessoal oblíquo átono pode aparecer em 3 condições ou posições em relação ao verbo que o acompanha na oração. Então, nós temos aqui exemplo. Antes do verbo, que ele pode ser uma próclise. Depois do verbo, que pode ser uma ênclise. No meio do verbo, que pode ser uma mesóclise. Então, esses verbos, eles aparecem em 3 formas, Como vocês veem aqui, eles podem vir antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. E cada um tem a sua classificação. Antes do verbo é uma próclise, depois do verbo é uma ênclase e no meio do verbo é uma mesóclise. Então, vamos conhecer cada uma delas, o que significa cada uma dessas classificações. Quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos que estudaremos? Para um estudo mais efetivo de colocação pronominal, deveremos nos lembrar de quais são os verbos, quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos envolvidos nestas regras. São eles, nós temos aqui o mi, o ti, o si, nos, vos, e li, os, as e lis. Então, aqui são exemplos de pronomes oblíquos átonos pessoais. O que é a próclise? Como eu já havia falado. A próclise acontece sempre que existam palavras que atraem o pronome pessoal oblíquo átono para antes do verbo. Observe este exemplo. Os alemães não se prepararam para o frio. Nós temos aqui 2 palavras em destaques, que é não e se. Não é uma palavra, de força negativa. Então, tá colocando essa próclise, que ele vem antes do verbo, o si, que vem antes do verbo. E não é a palavra de força negativa, que ela serve para complementar essa próclise, que é esse verbo. A mesóclise, ela acontece em casos especiais, quando o pronome pessoal oblíquo átono deve ser colocado no meio do verbo. Nós temos como exemplo, construir-se-ia uma nova Berlim. Temos aqui que o verbo, ele está no início agora e também classificado no futuro, Então, a frase se inicia com um verbo e depois desse verbo é que é colocado o pronome pessoal oblíquo átono. A ênclase
Ela acontece nos casos em que existam palavras que atraiam o pronome pessoal oblíquo para depois do verbo. Nós temos o exemplo: depois de tudo, construiu-se um novo estado. Então, a frase inicia, logo após, para separar essa frase, nós temos uma vírgula, né? Após a vírgula, que a gente tem o verbo. E juntamente com esse verbo, vem o pronome pessoal oblíquo, átomo. Vamos ver também algumas regras com relação a esses pronomes. Na utilização da prática da língua portuguesa, o uso dos pronomes oblíquos é determinado pela boa sonoridade da frase. Vocês dificilmente ouvirão alguém dizer, como exemplo, dê-me um cigarro, pois automaticamente as pessoas dizem, me dê um cigarro. Isso ocorre porque o segundo exemplo foi melhor aos ouvidos de quem fala e de quem ouve. Então, há uma compreensão melhor por parte de quem ouve. Resumindo aqui, a próclise, por exemplo, ela é a colocação pronominal que é empregada quando tiver palavras ou expressões negativas, onde tem conjunções subordinativas, advérbios, pronomes relativos, demonstrativos ou indefinidos. São frases interrogativas, exclamativas ou optativas. E o verbo no gerúndio é antecedido de preposição em formas verbais proparoxítonas. Vamos agora às regras. Primeira regra: nunca inicie uma oração com qualquer dos pronomes oblíquos átomos. Nós temos aqui exemplo. Me pediram para contar uma nova história. Como ficaria? Pediram-me para contar uma nova história. Te amo, Maria. Amo-te, Maria. Então, aqui são regras, né? Onde você nunca vai iniciar uma oração com qualquer um desses pronomes. Primeiro vai vir o quê? O verbo, né? Ou qualquer outra palavra, para logo após ser colocado pronome. Regra 2. Palavras de força negativa atraem o pronome oblíquo átomo para junto delas. Não interessa-me a sua opinião. Como ficaria? Não me interessa a sua opinião. Por quê? Primeiro vem a palavra negativa, em seguida vem o pronome oblíquo e depois o verbo. Temos aqui mais duas frases. De toda forma, nada fez-me mudar de ideia. De toda forma, nada me fez mudar de ideia. É a forma correta. Regra 3. Verbos que estejam no modo imperativo exigirão que se use a ênclase. Então, vamos rever aqui o que é uma ênclase para vocês compreenderem melhor esse exemplo aqui, essa regra. Então, vamos ver aqui a ênclase. O que quer dizer a ênclase? A ênclase é a colocação pronominal, né? Que é usada após o verbo quando atraído pelas seguintes situações. Quando o verbo começa uma oração, né? E quando o verbo estiver no infinitivo pessoal. Então, vamos ver aqui. Atenção, me envie a resposta urgente. Como ficaria? Atenção, envie-me a resposta urgente. Então, vai iniciar sempre com o verbo, para depois vir o pronome oblíquo. Segundo exemplo. Nos mostre o seu caderno, por favor. Mostre-nos o seu caderno, por favor. Vamos para a regra 4.
Nunca se use um pronome oblíquo átono após um verbo no particípio verbal. Exemplo: tenho tornado-me um bom escritor. Tenho me tornado um bom escritor. Havia preparado-se para enfrentar batalhas. Havia se preparado para enfrentar batalhas. Então, primeiro vem o verbo no particípio verbal, na regra 4. Regra 5. Conjunções também atrairão para si o pronome oblíquo átono. Nós temos aqui: quando chamarem-me na empresa, eu irei. Quando me chamarem na empresa, eu irei. Se perguntassem, lhe diria a verdade. Se lhe perguntassem, diria a verdade. Então, essas são as 5 regras que vocês devem conhecer para colocar em prática as regras de colocação pronominal. Então, espero que vocês tenham compreendido sobre o assunto de hoje. Alguma dúvida vocês podem estar me mandando aqui no PV, que eu explico novamente, né? A atividade será no formulário, então eu enviarei o link para vocês. Lembrando que essa atividade ela valerá nota, pois a gente já está no 4º período, então essa atividade é valendo nota. Então peço que todos respondam, não deixem de não fazer, pois é importante a resolução dessas questões. Então, boa aula a todos e até a semana que vem.